Antônio Oliveira é o novo técnico do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores do acerto e conta também por que Cuca acabou sendo deixado de lado. Falo ainda sobre Nathan Silva, ex-zagueiro do Galo, pretendido pelo Corinthians. Formações do Palmeiras que se prepara para o seu pior público nos últimos 9 anos. Já no São Paulo tem nome de zagueiro canhoto na pauta. Falo ainda sobre o Flamengo. O Gabigol pode deixar o Fla antes do fim do contrato. Informações ainda sobre Kaká, que confessou ter dito não à CBF. As últimas no mercado, bastidores, finanças, tudo sobre os clássicos em São Paulo e Rio de Janeiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixa seu like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Na tela, partidas importantes dessa quarta-feira no Campeonato Paulista. Tem às 7h30 Santos e Corinthians. Vou de Santos. Já em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Red Bull para mim dá empate. São Bernardo e Portuguesa, acho que minha Lusa perde. Tem ainda São Paulo e Água Santa, com o Morumbi lotado, vai dar São Paulo. No Rio de Janeiro, clássico entre Flamengo e Botafogo. O Fla que só empatou com o Vasco, na minha opinião, vence o Botafogo. E você, gosta de dar seus palpites, manja de futebol? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é simples, clique no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, certo? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, conversando na live dessa terça-feira aqui no canal do Nicola com a Mauri Nunes, que é um empresário muito próximo do Diego Costa. Eu escutei dele que o Diego tem muita dificuldade em jogar em gramados sintéticos. E a curiosidade é que os clubes com os quais ele tem negociado nos últimos anos são todos de gramados sintéticos. Era assim com o Botafogo, foi assim com o Palmeiras e Atlético Paranaense, que o procuraram na última janela de transferências, essa que ainda nem fechou. O Diego ainda não tem novo clube e aguarda por propostas. Bora falar sobre Damian Soares, novo reforço do Botafogo. O acordo com o uruguaio que pertencia ao Getafe está fechado. Ele desembarca nessa quinta-feira no Rio de Janeiro para realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ainda sobre o Botafogo, queria contar que Luiz Henrique pode fazer sua estreia nessa quarta-feira contra o Flamengo, e o Al-Mauri, que é um dos seus representantes, contou um bastidor interessante. Ele abandonou toda a família em Sevilha, na Espanha, além da mudança para poder vir ao Rio de Janeiro para poder jogar contra o Flamengo. Depois da partida, ele vai ser liberado para viajar a Sevilha, na Espanha, para poder realizar a festa de aniversário da filha de 1 ano. Todos os familiares dele e da esposa tinham ido para lá por conta dessa festa, e depois da festa o Luiz Henrique vai cuidar da mudança de volta ao Rio de Janeiro, e aí sim vem em definitivo. Bora falar sobre o Santos. E se a lei do ex valer no clássico dessa noite na Vila Belmiro, Peixe vai estar muito bem representado. É que o Santos tem 4 ex-jogadores do Corinthians. São eles: o zagueiro Gil, os meio-campistas Casares e Otero, além do atacante William Bigode. Poderiam ser 5 se o Juliano, que começou bem o Paulistão, não estivesse machucado. Para completar sobre Santos e Corinthians, legal contar que os dois clubes passaram por reformulação grande no elenco, especialmente depois da mudança nos presidentes. Marcelo Teixeira no Santos, Augusto Melo no Corinthians. Só que enquanto o Marcelo Teixeira conseguiu trazer 13 reforços e o Augusto trouxe só 6, o Santos hoje é líder geral do Campeonato Paulista com 12 pontos em 15. O Corinthians tem apenas 3 pontos nesses mesmos 15. E se o Santos é o líder geral, o Corinthians é o penúltimo colocado. Para fechar o giro de notícias, queria te atualizar sobre Duqueiroz, especulado nas últimas horas como possível reforço do Corinthians e do Vasco. No Corinthians, posso assegurar que não há negociações, de informação que me foi passada por um dirigente alvinegro. Sobre o Vasco, conversei com o Guilherme Miranda, um dos empresários do Dudu. Ele admitiu que existe chance de negócio, que as tratativas hoje entre Vasco e Zenit são para um empréstimo de 1 temporada. Bora falar agora sobre Kaká, ex-jogador do São Paulo, da seleção brasileira, entre outros. Ele concedeu uma entrevista bem legal ao pessoal do GE e admitiu que recusou uma proposta da CBF. A frase foi a seguinte, abre aspas: acabei não aceitando por questões pessoais, familiares, mas não era o momento e ainda não é. Quero aproveitar um pouco mais um tempo com a família. Só para lembrar, o Kaká havia sido especulado
como diretor de seleções caso Carlo Ancelotti se tornasse o técnico da seleção brasileira. Nessa mesma entrevista, o Kaká admitiu que tem vontade de ser dono de um clube de futebol. Ele entende que seria bacana participar com a experiência dele da gestão total de um clube. A frase é a seguinte: gosto muito dessa ideia de uma gestão geral, mas ainda não encontrei uma oportunidade. Não apareceu um projeto para que eu participe como sócio com a chance de trabalho legal a longo prazo, fecha aspas. E você, o que pensa de Kaká como dono de um clube de futebol? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo e a chance de Gabigol ser dispensado ou deixar o rubro-negro antes do fim do seu contrato. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Essa especulação começou depois dele perder pênalti no jogo contra o Vasco 0-0. Detalhe, o Gabigol perdeu pênalti, muito por mérito do Léo, mas também fez boa partida. Para mim ele foi até melhor do que o Pedro. Ele havia entrado no lugar do Pedro no decorrer do jogo. E aí, influenciadores do Flamengo começaram a especular a possibilidade dele ser dispensado ou ser negociado antes de dezembro. A verdade é que tem alguns influenciadores do Flamengo que não gostam do Gabigol e utilizam de qualquer possibilidade para criticá-lo, para cutucá-lo ou para atacá-lo. Não há dentro do Flamengo nenhuma intenção de dispensa. Isso seria um enorme equívoco e um prejuízo gigante, porque o Flamengo precisaria indenizar o Gabigol até o fim do contrato, pagando 1.600.000 vezes 11, que equivale ao número de meses que ele ainda tem por esse contrato. Chance nenhuma. Por mais que existam cornetas, por mais que tenha gente próxima ao Rodolfo Landim reclamando do momento do Gabigol, ele deve continuar no Flamengo até dezembro e aí sim vai deixar o clube de graça sem render qualquer centavo. Vale a lembrança de que quando contratado da Inter de Milão, o Gabigol custou cerca de 96 milhões de reais. Nicola, mas e a possibilidade de renovação de contrato? Isso está cada vez mais distante porque o Gabigol não vai aceitar. Para o Gabigol vai ser muito cômodo esperar até metade do ano, quando aparecerão propostas do Brasil e também do exterior, e ele vai poder assinar um pré-contrato para se mudar de graça para onde bem quiser, em vez de o dinheiro cair para o Flamengo, vai cair nas contas dele. Só para fechar sobre o Fla, Rubro Negro assinou contrato com a Bayer, empresa alemã do ramo farmacêutico, para um patrocínio do time feminino, 2 milhões de reais por ano. Queria contar também que Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, usou suas redes sociais para acabar com esse bafafá, com esse disse-me-disse, com essa boataria de que o Igor Coronado teria sido oferecido várias vezes ao Flamengo e o Flamengo teria rejeitado. Dá uma olhada na postagem do empresário do Igor Coronado, abre aspas. Gostaria de dizer que eu nunca ofereci e jamais autorizei nenhum outro agente a oferecê-lo ao Flamengo. Pelo contrário, houve um contato feito pelo Matheus, filho do Tite, diretamente com o Igor, perguntando como estava a situação dele no Al Ittihad. Não existe essa história de que estão insistindo com o nome do Igor no Flamengo. Fecha aspas. Bora falar agora sobre a possibilidade de um zagueiro canhoto pintar no São Paulo. O tricolor, que já foi campeão da Supercopa do Brasil, vai planejar o restante da temporada em busca de 3 reforços. Um centroavante reserva para o Caleri, um lateral esquerdo que dispute a posição com o Wellington e um zagueiro canhoto. A avaliação dentro do São Paulo de que essa função de zagueiro canhoto é um problema, especialmente depois da saída do Beraldo. Importante contar que Wagner Leonardo, também conhecido como Wagner Palha, 24 anos de idade, pertence ao Vitória, é um dos nomes analisados. E essa revelação foi feita pelo Muricy Ramalho em entrevista ao canal do Nilson César nessa segunda-feira. Para quem não se lembra do Wagner Leonardo, jogador que surgiu no Santos, foi emprestado para alguns clubes, entre eles no Náutico, e teve boa participação, foi eleito o melhor jogador da Série B entre os zagueiros quando o Vitória foi campeão na temporada passada. O Vitória chegou a recusar uma proposta da Rússia e sondagens que vieram do Grêmio, do Fluminense e do Atlético Paranaense. O Muricy admitiu que esse zagueiro está no radar, está sendo observado, mas não espere por uma negociação fácil. O Vitória não pretende se desfazer do atleta, a não ser que pinte uma proposta bastante grande do ponto de vista financeiro. E é aí que o bicho pega. O São Paulo quer 3 reforços, mas pretende não gastar muito com nenhum dos 3. Já em relação a James Rodrigues, a reunião ainda não aconteceu, mas existe a possibilidade de o James ficar no São Paulo pelo menos até a metade do ano. Isso porque a maior parte das janelas pelo mundo já fechou e diante desse cenário as opções ao James Rodrigues parecem cada vez mais escassas. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Começando sobre Lázaro, novo reforço alviverde. O anúncio oficial aconteceu nas últimas horas, ex-jogador do Flamengo, que pertence ao Almeria,
chega por empréstimo até o fim da temporada, o Palmeiras vai desembolsar 1 milhão de euros junto ao clube espanhol para ficar com o jogador. Se quiser contar com o atleta por mais 6 meses, até junho do ano que vem, já está combinado em contrato mais 500 mil euros. Vale a lembrança de que o Palmeiras disputará o Super Mundial de Clubes da FIFA no primeiro semestre do ano que vem, até por isso, se o Lázaro tiver boa participação ao longo desse ano, o Palmeiras deve usar essa cláusula para ficar com o jogador por mais 6 meses. Nicola, e se o Palmeiras quiser comprar o Lázaro em definitivo? O valor total da compra é de 12 milhões de euros. Como o Palmeiras já pagou 1 milhão de euros pelo empréstimo de uma temporada, se quiser comprá-lo em dezembro, vai precisar desembolsar 11 milhões de euros. Se a opção de compra for realizada depois de um empréstimo na metade do ano que vem, aí você abate mais 500 mil euros e a operação total ficaria em 10 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos. Jogador que chega credenciado por ótima passagem pelo Palmeiras e por uma passagem razoável na Espanha. Ainda sobre o Verdão, queria contar para vocês que o Palmeiras corre enorme risco de enfrentar o Ituano nessa quinta-feira às 21 horas com o pior público dos seus últimos 9 anos como mandante. Menos de 6.500 ingressos vendidos de forma antecipada. O fato de o jogo ser na Arena Barueri é um agravante. Numa quinta-feira às 21 horas torna a coisa ainda pior e para completar, vale a lembrança de que o último jogo do Palmeiras foi de derrota na Supercopa do Brasil, perda do título para o São Paulo. Diante desse cenário, a expectativa de público é pequena. E aí vale a lembrança, o torcedor do Palmeiras não gosta do estádio da Leila Pereira. Nada contra a Leila, mas ir até a Arena Barueri é complicado. É uma cidade próxima à cidade de São Paulo, mas com locomoção difícil. Para quem vai por transporte público, ainda mais complicado. E numa quinta-feira às 21 horas, torna ainda pior. Para arrematar, queria contar, péssima notícia para o torcedor do Palmeiras, jogo contra o Corinthians acontecerá também na Arena Barueri nessa terça-feira. O Palmeiras oficializou esse pedido à Federação Paulista. A ideia é que a volta ao Allianz Parque, se tudo correr bem, com a reforma do gramado, aconteça no dia 24 de fevereiro, confronto contra o Mirassol. Bora mudar de assunto e falar sobre o novo técnico do Corinthians, Antônio Oliveira, será anunciado nas próximas horas. Resta apenas o pagamento da multa rescisória ao Cuiabá, 1 milhão e 40 mil reais, esse é o valor da multa. Cristiano Dresch, que é o homem forte do futebol do Cuiabá, havia me dito que a multa era de 5 milhões de reais, mas na noite de ontem ele mesmo me ligou para falar: Nicola, esses 5 milhões eram da multa do contrato antigo, a gente fez uma renovação e a multa foi diminuída para 1 milhão e 40 mil. Corinthians optou pelo Antônio Oliveira na noite dessa terça-feira, depois de passar o dia discutindo a chance de contratar o Cuca. Também conversei com o Cuca afirmou que queria trabalhar no Corinthians, já havia aceitado as condições e não sabe ao certo o que aconteceu para que o Timão desistisse do treinador. Foram 2 os motivos. O primeiro deles, financeiro. Contratar o Cuca exigiria mais grana do que o Antônio Oliveira. O segundo, a preocupação com a repercussão. Você vai lembrar que a última passagem do Cuca pelo Parque São Jorge foi marcada por muitas críticas, especialmente de gente da mídia, da imprensa, criticando, querendo lacrar em cima do técnico por conta de um episódio que aconteceu na década de 80. Nem o fato de a sentença que o determinou, que o puniu, ter sido anulada, ainda assim poderia causar mais distúrbios, e o Corinthians quis evitar essa situação. Sobre o Antônio Oliveira, ele chega com 3 auxiliares, que o pacote Antônio mais 3 auxiliares no Cuiabá custava 350 mil, a tendência é que eles recebam no Corinthians 800 mil mensais. Contrato de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, caso o Antônio consiga levar o Corinthians para a Libertadores de 2025. Técnico português de 41 anos de idade, com passagem pelo Cuiabá 2 vezes, pelo Curitiba, Atlético Paranaense, também esteve no Santos numa função um pouco diferente. Ele ligava as categorias de base ao time principal. Só para arrematar sobre o Corinthians, o Timão precisa primeiro resolver suas questões com o Mano Menezes em relação ao pagamento da multa rescisória, para ter a oportunidade de conseguir registrar o Antônio Oliveira como novo técnico. Para fechar, queria repercutir a possibilidade de contratações no Corinthians. O nome do Claudinho segue na pauta alvinegra e com esperança. Embora os representantes do atleta sigam dizendo que a operação por agora é bem difícil. Mas queria acrescentar um outro nome, Nathan Silva, informação divulgada pelo jornalista Bruno Andrade e confirmada por uma pessoa do Corinthians. O Nathan Silva, ex-zagueiro do Atlético, hoje no Pumas do México, está nos planos do Timão, mas não será uma operação simples como tem sido quase todas as outras. É que ele foi comprado pelo Pumas na metade do ano passado por 4 milhões de dólares e é titular absoluto desde que se mudou para o futebol mexicano.
Até agora são 25 partidas com 2 gols e uma assistência. Estava checando agora todas as últimas partidas, 90 minutos em campo, exceção a uma em que ele foi expulso aos 81 minutos, obviamente. Se o negócio andar, quem pode se dar bem é o Atlético Mineiro, que tem direito a 20% do valor de uma venda futura. Acho complicado gastar cerca de 4, 5, 6 milhões de dólares por um zagueiro de 26 anos de idade. Mas prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto pra vocês. Combinado? Curtiram o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. A gente se encontra à tarde com mais vídeo. Abraço, tchau!